Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo, vamos falar sobre linguagem literária e não literária. Tudo bem com vocês? Vamos conhecer os objetivos desta aula. Ler e analisar uma letra de música e um poema. Reconhecer a linguagem literária presente nos textos e identificar as figuras de linguagem utilizadas. Vivenciar práticas corporais como forma de expressão de valores e identidades. Que tal refletir um pouquinho? Vamos lá? Então, olha só. Eu tenho um quadro do Cândido Portinari, uma tela, 39 por 47, de uma coleção paulista particular, intitulado Roda Infantil. Dá um close nessa tela. O que você vê em primeiro plano? Acertou quem disse? Crianças numa roda. O que isso transmite a você? É uma paisagem que causa para você que tipo de sentimento? Traz alguma lembrança? Então, intitulado Roda Infantil, esse quadro retrata uma situação em que crianças diferentes brincam de roda. Observe as personagens, o corpo, as roupas, as cores, o cenário e os movimentos. Quais personagens aparecem na imagem? Primeiro, você identifica serem meninos e meninas? Como você identificou isso? Qual é a posição do corpo? Você já nota o quê? Como eles estão vestidos? Em que lugar eles estão? O que esses movimentos sugerem? Olhe atentamente, claro, com seus olhares de lince. O que você percebe aqui? Percebeu que existem mais elementos no quadro? Eles estão em que local? Na rua? É uma cidade ou é o campo? Cidade. Que elementos nos dizem isso? Eu já vejo ao fundo igreja, casas, Vejo o contorno das ruas e mais. Essa prática corporal representa uma forma de expressão que revela valores e identidades. Então, para este rol de perguntas que aqui está, você já deve ter elaborado mentalmente algumas respostas, não é mesmo? Existem momentos em que as palavras não dão conta de transmitir nossos sentimentos e sensações, não é verdade? E outros em que o nosso corpo é o próprio instrumento de comunicação. Portanto, é preciso compreender as práticas corporais como produções culturais que revelam valores, processos identitários e pontos de vista. No quadro Roda Infantil de Cândido Portinari, podemos observar o quê? Aspectos sinestésicos. O que você entende por um aspecto sinestésico? Exatamente o que você pensou. Sugere um movimento. E é um movimento como se eles estivessem fazendo o quê? Girando na brincadeira, O que mais que eu posso perceber? Esses gestos e expressões corporais utilizados para retratar o quê? Uma cena da infância. Como eu sei que é uma cena da infância? Porque eu vejo crianças de uma determinada faixa etária, observe os rostinhos, a expressão facial, Eu posso ver a vestimenta, Todas essas características já me remetem à infância. E aí, o que mais eu observo aqui? Eu posso ver que valores, são mostrados nessa pintura. Então, as personagens são as crianças, a maneira como eles estão vestidos estão com roupas do dia a dia, para brincar. O lugar é ao meio da rua, uma cidade pacata, tranquila, sem movimento. Os movimentos sugerem o quê? Que eles estão girando, E essa prática corporal representa uma forma de expressão que revela valores e identidades? Sim, Eu posso dizer o quê? Que são as brincadeiras da infância, As brincadeiras gostosas, aquela identidade do conviver com os amiguinhos. Também posso colocar tudo isso. Assim,
Vamos conhecer textos que utilizam a linguagem literária e dialogam com essa temática. O primeiro, nós temos então do Gonzaguinha, uma música. Na iconografia, eu coloquei ali a imagem do Gonzaguinha, você pode depois dar um play, clicar na imagem e ouvir isso. Então, nunca pare de sonhar. Ontem, um menino que brincava me falou, hoje é semente do amanhã. Para não ter medo, que este tempo vai passar. Não se desespere nem pare de sonhar. Nunca se entregue. Nasça sempre como as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Para saber mais, você pode acessar a biografia, e aqui está a biografia do cantor e compositor Gonzaguinha. De 1945, autor de grandes sucessos como Sangrando, Apenas Queria Que Você Soubesse, Começaria Tudo Outra Vez, Não Dá Mais Para Segurar, Explode Coração. O Luiz Gonzaga de Nascimento Júnior, conhecido por Gonzaguinha, então nasceu no Morro de São Carlos, no Estácio, no Rio de Janeiro, 22 de setembro de 1945. Sim, ele é Gonzaguinha porque ele é filho do grande cantor Luiz Gonzaga e da cantora e dançarina Odaleia Guedes dos Santos. Gonzaguinha faleceu em Renascença, Paraná, no 29 de abril de 91, após sofrer um acidente na estrada que o vitimou. A linguagem literária, né? Então, para embarcar de vez nessa aventura, nós ouvimos e lemos a música do cantor brasileiro Gonzaguinha. Agora, vamos analisar. Como é essa linguagem literária? Como que você acha que ela se caracteriza? Será que ela tem um sentido figurado ou um sentido real? O sentido figurado, né, é uma linguagem o quê? Conotativa. Diferentemente de uma linguagem denotativa, que usa o sentido real. Para isso, existe uma preocupação com a escolha das palavras, com a disposição no texto, que faz uso de uma linguagem mais pessoal, com lirismo, emoção, dando um sentido mais amplo para as palavras. Olha o exemplo aqui na tela. Ontem, um menino que brincava me falou, hoje é a semente do amanhã. Nesta primeira estrofe da música aqui, hoje é a semente da manhã. Eu já vejo um sentido figurado, não é mesmo? Eu já vejo a utilização do quê? De uma metáfora, acertou quem disse. E a metáfora, você sabe, é uma comparação subentendida. Para não ter medo que este tempo vai passar, não se desespere nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs, deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Olha que conotação, que sentido figurado, né? A luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Veja como esse sentido figurado nessa música dá toda uma outra interpretação a quê? Ao estímulo, né? A você já começar com mais vida. Então, perceba que essa letra musical é um exemplo de linguagem literária, cheia então de sentido figurado. A atividade 1, claro, vamos começar com a atividade. O gênero música utiliza em suas letras a linguagem literária, pois esta permite explorar sentimentos, emoções e sensações. O que eu quero? Que você identifique nas estrofes lidas um trecho que comprove o uso deste sentido figurado. Vou deixar a letra musical no intervalo para você conseguir olhar a letra novamente e identificar os trechos. Combinado? Faz aí, que eu te aguardo aqui.
Voltei gabaritar contigo a questão. Então, dentre as possíveis respostas, você colocaria esse trecho aqui, ó. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Uma vez que o escritor atribui um céu para o olhar do interlocutor. Então, o sentido figurado, né, tá bem explícito aqui. Coloquei na iconografia até para você perceber melhor o que a gente está falando. Aprofundando. A linguagem literária, o que utiliza? A metáfora, a prosopopeia, a metonímia. Vamos lembrar um pouquinho o que é a metáfora. Uma comparação subentendida. Na prosopopeia, eu atribuo o quê? Características humanas a seres não humanos ou inanimados. E na metonímia, é a substituição de uma palavra por outra, em que ambas existem uma relação o quê? De proximidade, e por isso permite essa troca. Na atividade 2, olha o que eu tenho para vocês. O releia. E no trecho você vai reler. É a semente da manhã. Qual seria, então, a figura de linguagem que foi empregada aqui? Você consegue perceber? Faz aí, que eu te aguardo aqui. Voltei. Claro que você já fez aí, você percebeu que é necessário o quê? Justificar. Então, a figura empregada no trecho lido, qual foi? A metáfora. Quando eu digo que alguma coisa é, ó, hoje é a semente da manhã. Tá uma comparação o quê? Implícita, né? Subentendida. Entre a palavra hoje e a expressão semente da manhã. Na iconografia, ó, hoje é a semente da manhã. Você já tem o auxílio também para essa interpretação. Com isso, chegamos ao texto 2. Claro que você gosta de poesia, não é mesmo? E eu tenho um poema ótimo para você conhecer. Casimiro de Abreu, autor do período do romantismo, né? Escreveu Meus 8 anos. Olha que bonito esse poema. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Que auroras, que sol, que vida, que noites de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar. O céu bordado de estrelas, a terra de aromas cheia, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar.
Ó dias de minha infância, ó meu céu de primavera, que doce a vida não era nessa risonha manhã. Em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e beijos de minha irmã. Percebeu como o poema todo é cheio de exclamações, é cheio de vida? Eu fiz a leitura poética justamente para você embarcar nessa delícia de poesia. Com isso, você está preparado para a atividade 3. Vamos lá? Eu te convido. Para descrever sua infância, o eu lírico se utiliza de um jogo de palavras que nos remete às emoções sentidas na época em que era criança, produzindo imagens com sensações, que a linguagem denotativa, ou seja, a linguagem real, não conseguiria reproduzir. Proposta A. Que sentimentos o eu lírico possui pela infância que não volta mais? Eu lírico, você sabe, é a pessoa que fala no poema, a voz. B. Localize nas estrofes trabalhadas um trecho que comprova essa afirmação. Vou deixar o poema no intervalinho e você com certeza vai resolver as duas questões, não é mesmo? Eu já volto. Voltei, gabaritar contigo atividade 3. O sentimento do eu lírico pela infância é o quê? Uma recordação nostálgica, aquela coisa boa, não é mesmo? Na letra B, o trecho, ó dias de minha infância, ó meu céu de primavera, que doce a vida não era. Nessa risonha manhã, mostra as características atribuídas a quem? Ao céu, amanhã, e estão no sentido figurado, ampliando dessa maneira os significados
e nos permitindo sentir as emoções vividas pelo eu lírico. Quer saber mais? A biografia do Casimiro de Abreu, acesse o e-biografia. Aqui um trechinho da biografia. Ele foi um poeta brasileiro, autor da obra Meus 8 Anos, um dos mais populares da nossa literatura e destacou-se na segunda geração do romantismo. Nasceu na Barra de São João, estado do Rio de Janeiro, a 4 de janeiro de 39. Filho de um rico comerciante português, José Joaquim Marques de Abreu, e da brasileira Luísa Joaquina das Neves. Faleceu novinho, 21 anos de idade, no 18 de outubro de 60. Com isso, chegamos à atividade 4. Proposta A. No verso, naquelas tardes fagueiras, qual o significado da palavra em destaque, fagueiras? B. Qual o sentido da palavra aurora no trecho? Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida. Você consegue inferir? Faz aí, que eu te aguardo aqui. Voltei. Vamos gabaritar a letra A. O que você infere sobre fagueiras, né? Você já percebe o quê? Que fagueiras está no sentido real, no sentido denotativo. Então, usada no verso, ela atribui o quê? Uma característica de prazerosa, no sentido de satisfação para as palavras dadas. Já o termo aurora se refere ao despertar dos primeiros anos da vida do eu lírico, fazendo uma associação ao nascimento do dia. Aqui, ó, aurora, o nascimento do dia, então, o começo da vida. Observe também o quê? Que a palavra fagueiras, né, tá no sentido o quê? Denotativo, na letra A, e na outra está o quê? No sentido figurado, exatamente, está no sentido figurado, e nós temos aqui na letra B uma metonímia também. Vamos para a atividade mão na massa? Vamos praticar. Então, coloque aí em ação o que você aprendeu, combinado? Formem pares, ok? Inspirado nos textos estudados nessa aula, produza uma estrofe com o tema da infância. Se você não formar par, você faz individualmente também a mesma atividade. Utilize figuras de linguagem como a comparação, a metáfora, a metonímia, a hipérbole, a antítese, como recurso estilístico. Grave um vídeo declamando, encenando a estrofe escrita. Você viu na minha leitura como a leitura poética pode ser o quê? Mais enfática. Socialize com a turma o material produzido. O que aprendemos? Lemos e analisamos uma letra de música do cantor Gonzaguinha e um poema do escritor Casimiro de Abreu. Reconhecemos a linguagem literária presente nos textos e identificamos as figuras de linguagem utilizadas. Vivenciamos práticas corporais como formas de expressão de valores e identidades. Nesse vídeo falamos sobre linguagem literária e não literária. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!